Uma das virtudes que muitos na igreja têm perdido, não são todos, mas muitos têm perdido, é a simplicidade de Cristo. Você sabia que é um requisito fundamental para vivermos o verdadeiro evangelho? Essa simplicidade de Cristo é um fundamento que muitos realmente já esqueceram. E nós precisamos voltar, porque o inimigo está cirandando, está atacando, está tentando com seus ardis sempre infestar o meio da igreja e lamentavelmente muitos já deram lugar para Satanás. Tanta coisa que se inventou de uns 40 anos, 30 anos para cá, principalmente nesses últimos 20 anos, com a internet, tanta gente inventando coisas para pregar, entre aspas, o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho demanda algo precioso, logicamente, é o evangelho do reino. E Cristo trouxe isso, Yeshua HaMashiach trouxe a essência sobrenatural, e sempre ele demonstrou simplicidade, virtude, graça, pregou contra a religiosidade. E Paulo adverte, eu gosto quando ele fala em 2 Coríntios 11:3, ele diz claramente que muitos deixaram essa simplicidade de Cristo, esse evangelho tão simples, poderosíssimo, um evangelho poderosíssimo, mas deixaram por causa da astúcia de Satanás. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha aí, estamos apresentando a astúcia de Satanás. Nós vamos ver muito isso nas aulas de libertação, à luz da palavra, porque sabemos que é a palavra que liberta. Na Hotmart, venha estudar conosco, porque nós vamos ver muitos pontos cruciais para vermos libertação sobrenatural. Diz, com essa astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Como assim? Os salvos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro, aqueles que são escolhidos, podem ser corrompidos os vossos sentidos? Paulo está falando aqui com uma igreja estrutural, uma igreja que está organizada, e ele sempre está doutrinando as igrejas, e essa é a base, por inspiração divina, da nossa doutrina, para que possamos avançar, prosseguir e sermos nutridos e preservarmos aquilo que é o verdadeiro evangelho. E Paulo está dizendo, também serão de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Nós vamos falar muito sobre consciência. No estudo passado eu falei sobre 6 tipos de consciência, 6 tipos de níveis, até chegar ao ponto mais baixo, onde a pessoa perde a fé. Isso é algo seríssimo. E diz aqui, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, a astúcia satânica, a astúcia do inimigo, a astúcia do mal, do inferno que está cirandando a igreja, tem cabimento para poder entrar, para trabalhar, porque há pessoas que, por deixarem a simplicidade de Cristo, deixarem a simplicidade do evangelho, porque deixaram a virtude mais gloriosa desse evangelho tão precioso, mas tão simples, tão poderoso, mas tão simples, e logicamente dando lugar para ações diabólicas, humanas, egocêntricas. E aí começa a corrupção dos sentidos. Esse é o abalo da consciência, onde a consciência começa a cair numa degradação, até chegar à consciência cauterizada, onde não há mais fé, lamentavelmente. Então temos aí uma prova de que é possível que o inimigo entre no meio da igreja. Não estou falando a igreja num todo, porque a igreja é um corpo lavado e redimido no sangue de Cristo ao redor da terra. E nem todos vão se corromper, por favor, nem todos vão se dobrar para Satanás, nem todos vão aceitar um sistema global, religioso, maligno, gospel, como o que estamos vendo hoje em dia. Mas há pessoas que lamentavelmente vão dar lugar, e muita coisa maligna estará dentro da igreja, no meio de vós, fala Paulo, e vai corromper, vai corromper. E nós precisamos olhar isso à luz da palavra do Senhor. Temos aqui também a ação da vontade de Satanás. Uma vez que a astúcia entra dentro da igreja,
tira a simplicidade de Cristo, tira a simplicidade do Evangelho, aí vem o quê? A vontade. Nós sabemos que Satanás tem vontade, é um ser que tem vontade, tem também esse sentimento, ele se ira, se vinga, ele é maldoso, ele é maligno, atua com o mal. O viés dele é o mal, a malignidade. E ele tem vontade, e a vontade é oposto à vontade do Senhor. Nós sabemos que a vontade do Senhor, segundo Paulo em Romanos 12, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Tudo que é bom, agradável e perfeito vem da vontade de Deus. O próprio Pai Nosso, o próprio Yeshua declarou: venha a nós o teu reino e será feita a tua vontade. Quando você vive o reino, a simplicidade do evangelho do reino, vem a vontade do Senhor. Agora, quando você foge da simplicidade do evangelho, você foge aos preceitos de uma sã doutrina, o inimigo vai assediar, o inimigo vai te aprisionar. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E a vontade dele vai prevalecer. Olha o que diz aqui, agora em Timóteo, segunda epístola de Timóteo, você pode anotar essas passagens, capítulo 2, versículo 26, diz assim: e se tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Dá para imaginar que ele está falando de pessoas inconversas, mas não. Paulo está falando com um jovem pastor, Timóteo, e ele está falando de que há pessoas dentro da igreja que se opõem. Olha o que diz o 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Esse é o pastoreio, certo? Instruindo com mansidão os que resistem. Instruindo com mansidão os que resistem. Havia gente que resistia à doutrina, resistia à vontade do Senhor. E esse é o conselho de Paulo a esse jovem pastor. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, ou seja, voltar novamente a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. E aqui são pessoas que se afastavam da doutrina, ou seja, elas podem voltar novamente. Por quê? Porque esses crentes, você pode ver até nos títulos, como os crentes se afastaram da sã doutrina, e agora eles podem voltar novamente. Por quê? Porque os laços do diabo os prenderam e estão fazendo a vontade de Satanás. Ou seja, uma pessoa que está na igreja, por perder a virtude e a graça, principalmente a simplicidade do evangelho, começa a fazer a vontade do inimigo, começa a entrar em laços do maligno e estão ali presos. Esse é o grande problema hoje em dia. Imagine quanto laço do inimigo está no meio desse mundo gospel de cantores, de palcos, de cachês, de pregadores, de profetas, de profetadas, de movimentos humanos. Quantos laços do inimigo estão ali prendendo muita gente que se diz cristã, mas está fazendo a vontade de Satanás. Está fazendo a vontade de Satanás. Isso é seríssimo. E por último, vem o naufrágio da fé. Em 1 Timóteo 1,19 diz claramente que é possível naufragar na fé. Como assim alguém que é escolhido, santo, pode dar vazão ao inimigo? O escolhido pode dar vazão ao inimigo. Uma pessoa que foi salva, foi resgatada, foi limpa, conheceu a doutrina, ele pode naufragar. Ou seja, naufrágio ali na alegoria significa uma nau que está navegando, tem propósito, está indo muito bonito, mas vem naufragar. Olha o que diz no versículo 19 aqui: conservando a fé e a boa consciência. Sempre está tratando o tema da consciência, por isso vamos ver 6 tipos de consciência nos estudos. Vem estudar conosco, no link da descrição está aí, para você entrar e estudar conosco na Rocha Márcio. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da sua fé. Nós precisamos entender que é possível dar vazão para o inimigo, aceitar coisas malignas e a vontade de ser acorrentado novamente. E assim também corromper a consciência ao ponto de chegar a um nível, como diz Paulo em muitas passagens, chegar à consciência cauterizada e naufragar na fé. Tomara que o Senhor nos desperte, nos acorde, que possamos entender que Ele quer nos avivar. E o avivamento não virá a não ser pela palavra
e pela oração. Não conheço outro avivamento, a não ser pela palavra e a oração. Os próprios apóstolos se dedicaram à palavra e à oração. E com certeza, quando a igreja se voltar para a palavra e para a oração, vai parar esse barulho de latas, esse movimento humano que se diz avivamento, e virá com certeza o verdadeiro e genuíno avivamento com base na simplicidade do Cristo, com a simplicidade do Evangelho glorioso. Que o Eterno te abençoe e que Ele guarde o teu coração. Um abraço e um beijo no seu coração também.